Ao erguer o lampião, o estancieiro descobriu que a criada escondia muito mais que um brasão proibido. O casarão da Estância dos Pinheiros era um lugar de silêncio pesado, onde cada rangido de madeira parecia contar uma história antiga. As paredes grossas guardavam segredos e os corredores longos sussurravam lendas de tempos passados, de alegrias e dores vividas ali. Era nesse cenário que Eulália Prado, de seus 26 anos, caminhava com passos leves e discretos, a criada mais eficiente e quase invisível que já se vira. Suas mãos eram ágeis nas tarefas do dia a dia, sempre ocupadas, sempre em movimento. Mas seus olhos guardavam uma apreensão constante. Por trás daquela calma aparente, um medo antigo morava em seu peito. Era o pavor de que sua verdadeira origem, tão bem guardada em seu coração, viesse à luz. A cada dia, Eulália temia ser desmascarada, acusada de usurpadora, de impostora e jogada para fora da única casa que conhecia. Era um fardo pesado, que ela carregava sozinha em cada olhar furtivo, em cada suspiro contido. O estancieiro Darcy Fagundes, com seus 37 anos, era um homem de poucas falas, com a alma machucada pela guerra. Viúvo recente, carregava a culpa pela perda de sua esposa, levada pelos redemoinhos dos combates entre farrapos e imperiais. A dor era um nó em sua garganta, e ele andava pelos campos e pelos corredores do casarão como uma sombra, os olhos perdidos nas lembranças de um tempo que não voltava mais. A estância prosperava sob seu comando firme, mas seu coração parecia congelado no passado. Naquela noite, como em tantas outras, o sono fugiu de Darcy. A inquietação da alma não o deixava em paz. Um ruído distante, um estalo de madeira na calma da madrugada, ou talvez apenas a necessidade de se mover, o fez levantar da cama. Pegou o lampião a óleo, a chama tremelicava, lançando sombras dançantes e assustadoras nas paredes do corredor. Ele percorria a casa, verificando portas, buscando algo que ele mesmo não sabia o que era. Os passos silenciosos do estancieiro o levaram por um corredor escuro, até uma pequena sala de arrumos, que mal era usada. A porta estava entreaberta e uma fresta de luz fraca escapava dali. Darcy parou, intrigado. Com lentidão, ergueu o lampião, e a luz invadiu o canto da sala. E lá estava ela, a criada silenciosa Eulália, sentada num banquinho baixo, com as mãos delicadas limpando um objeto pequeno e brilhante. O coração de Darcy deu um salto. Aquele objeto, ele o conhecia muito bem. Era o brasão de sua família, o mesmo que sua falecida esposa, a prenda que ele tanto amara, usava com orgulho. Um símbolo antigo, guardado a 7 chaves, que ninguém deveria tocar. O lampião tremia nas mãos de Darcy, não pelo vento, mas pela fúria e pela confusão que subiam do seu peito. Como Eulália tinha aquele brasão? O que aquilo significava? Eulália, com os olhos arregalados, o objeto ainda entre os dedos, ficou petrificada, como uma estátua de sal. O terror era um véu sobre seu rosto, as palavras presas na garganta. A respiração lhe faltou, e ela sentiu o mundo girar. Ali, no silêncio pesado da noite, o segredo de Eulália e a dor de Darcy se encontraram, prometendo um tormento ainda maior. O olhar penetrante do estancieiro, misto de raiva e espanto, a prendia. E ela sabia que o momento que tanto temia finalmente havia chegado. O lampião na mão de Darcy continuava a tremer, lançando sombras que dançavam na parede, quase como se o próprio casarão estivesse em agitação. Eulália sentia o peito arder, o coração aos pinotes, e o ar parecia ter sumido de seus pulmões. O olhar do estancieiro, frio e pesado, pregava-a no lugar, e um silêncio denso se instalou, mais assustador que qualquer grito. Darcy foi o primeiro a se mover, aproximando-se com passos lentos, mas firmes, a expressão fechada. Seu rosto, antes marcado pela dor do luto, agora mostrava uma raiva contida, uma ofensa profunda.
Ele parou a poucos palmos dela, a altura imponente sobre o corpo pequeno e encolhido de Eulália. O que faz com isso? A voz de Darcy era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma fúria gelada que a fez encolher ainda mais. Não era uma pergunta, era uma exigência. Seus olhos não desgrudavam do brasão, ainda nas mãos pálidas de Eulália, que pareciam não conseguir soltá-lo. Eulália sentiu a garganta secar. As palavras se recusavam a sair. Como explicar? Como dizer a verdade sem ser expulsa, sem ser vista como uma mentirosa, uma ladra, uma usurpadora? O medo de ser acusada, de ter seu segredo exposto, era uma muralha que a impedia de sequer balbuciar. Ela apenas balançou a cabeça, um gesto pequeno e desesperado. Darcy soltou um suspiro pesado de desilusão. Responda, mulher, onde conseguiu este brasão? Ele pertencia à minha esposa. É um objeto de família, guardado com honra. Por que você, uma criada, está com ele? A cada palavra, Eulália sentia-se mais acuada, mais pequena. A acusação de roubo ou desrespeito à memória da prenda falecida era um golpe direto em seu coração. Ela não era uma ladra, nunca fora. Mas o pânico era tanto que sua língua parecia amarrada. As lágrimas pinicavam nos olhos, mas ela as segurou, sabendo que chorar só a faria parecer mais culpada. Darcy observou o tremor em suas mãos, o terror em seus olhos. A raiva ainda queimava em seu peito pela ousadia, pela possível traição à memória de sua amada. Mas por um instante, algo mais se misturou à sua fúria. Uma pontada estranha, uma curiosidade sobre a fragilidade daquela mulher que, mesmo em pânico, não desviou o olhar completamente. Havia uma dignidade silenciosa ali, mesmo sob o véu do medo. Era uma atração inexplicável que o incomodava profundamente. Um sentimento que ele não queria sentir, especialmente agora. Diga-me a verdade, Eulália. A voz dele estava um pouco menos dura, mas ainda carregada de autoridade. E talvez eu não a exponha para toda a estância, mas se eu souber de uma mentira... A ameaça era clara. Eulália engoliu em seco. Ela não podia arriscar que seu segredo fosse revelado. Não podia. Devagar, com as mãos ainda tremendo, ela entregou o brasão a Darcy. Eu só o encontrei. Estava empoeirado, senhor. Eu ia limpá-lo. A mentira saiu fraca, quase inaudível, mas era a única que sua mente apavorada conseguiu formular. Darcy pegou o brasão. O objeto era frio, mas as palavras de Eulália pareciam ainda mais frias, cheias de evasivas. Ele sabia que ela estava mentindo. Mas por quê? E por que ele sentia um impulso de protegê-la em vez de jogá-la para fora da estância como uma ladra? A culpa em seu coração pela esposa perdida pesava, mas a estranha atração por aquela mulher em desespero era inegável. Não toque mais neste brasão! A ordem era firme. E não se aproxime de meus pertences. Você está sob minha observação, Eulália. Qualquer passo em falso e eu não hesitarei em agir. Eulália apenas assentiu, os olhos baixos, sentindo o peso daquelas palavras como uma sentença. Ela prometeu a si mesma nunca mais chegar perto do brasão, nunca mais cometer tal erro, mas sabia que a advertência de Darcy era mais que uma ameaça, era uma promessa. Ele a observaria, e ela sentia o olhar dele em cada fibra de seu ser, uma mistura de medo e um estranho fascínio que a deixava sem ar. A tensão entre eles era palpável, um fio invisível, mas forte, que os prendia um ao outro, marcando o início de uma nova e perigosa convivência no casarão dos Pinheiros. A estância dos Pinheiros amanheceu diferente nos dias seguintes. O ar parecia mais denso, carregado de um silêncio que antes era apenas calmaria, mas agora soava como uma ameaça. Eulália sentia isso em cada passo, em cada respiro. O olhar do estancieiro Darcy, que a flagrara com o brasão, era como uma sombra constante, seguindo-a por todos os cantos do casarão.
Ela tentava se esquivar. No café da manhã, apressava-se a sair da cozinha antes que ele chegasse. Nos corredores, escolhia os caminhos mais longos. Fingia não vê-lo, abaixava a cabeça. Mas o trabalho de uma criada na casa grande era constante, e as tarefas a puxavam para perto do Senhor, por mais que ela desejasse se esconder. Era inevitável. Ao arrumar a sala, ele entrava para revisar papéis. Ao limpar os quartos, ele passava pela porta com um pretexto qualquer. Eulália sentia o peso do olhar de Darcy. Era um olhar penetrante que parecia vasculhar sua alma, buscando a verdade por trás da mentira que ela contara. Cada vez que ele a encarava, mesmo que por um segundo, ela sentia o coração disparar e a respiração falhar. Era uma mistura estranha de medo e uma atração que a deixava confusa. Ele era o seu carrasco e, ao mesmo tempo, algo em sua presença a prendia, a fascinava. Darcy, por sua vez, observava. No começo, buscava sinais de culpa, de dissimulação, queria confirmar suas suspeitas, mas, com o passar dos dias, algo em Eulália começou a chamar sua atenção de uma maneira diferente. Ela era rápida, cuidadosa, e não havia uma tarefa que não cumprisse com perfeição. Ele a via na cozinha, ensinando pacientemente a uma moça mais nova a lidar com as panelas de ferro, a voz calma e gentil. Via-a no jardim, cuidando das roseiras com mãos firmes, mas delicadas, como se cada folha fosse valiosa. Notava a inteligência em como ela organizava a despensa, a dedicação em como cuidava das roupas finas da antiga patroa, mesmo as que não seriam mais usadas. A imagem da criada suspeita começava a se misturar com a de uma mulher capaz, bondosa. Darcy se pegava questionando. Seria possível que ela não fosse uma ladra, nem uma usurpadora, que a verdade fosse outra? Ele se sentia culpado por esses pensamentos, por permitir que sua mente se desviasse da memória de sua esposa. Mas a forma como Eulália se movia, a dignidade em seus gestos, a quietude de sua presença, tudo isso o intrigava. Certa manhã, Darcy a viu carregando um balde pesado de água. Ele estava prestes a passar, a ignorá-la como sempre fazia, mas viu a dificuldade dela. Por um impulso, ele estendeu a mão e pegou o balde, levando-o até onde ela precisava. Seus dedos roçaram por um instante. Um toque rápido, inocente, mas que fez um arrepio percorrer a espinha de Eulália. Ela ergueu os olhos, surpresa, e encontrou o olhar dele. Era um olhar diferente, menos duro, mas ainda intenso. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Os olhos de Darcy pareciam questionar, mas também observar algo além da criada. Eulália sentiu o calor subir ao rosto e o coração bater forte. Rapidamente, ela desviou o olhar, murmurando um agradecimento baixo, quase inaudível. Darcy apenas assentiu, soltando o balde com um baque surdo. Ele se afastou, deixando Eulália sozinha, com a mente em turbilhão. A proximidade deles, aquele toque breve, a voz baixa dele ao perguntar se ela precisava de ajuda, tudo isso a deixava em um estado de alerta. O medo de ser descoberta ainda era forte, mas agora havia algo mais. Uma sensação estranha de ser vista, de ser notada por ele, que a aterrorizava e, ao mesmo tempo, a atraía como a chama atrai a mariposa. A estância, com seus corredores e cantos, havia se tornado um palco para essa dança silenciosa, de olhares e segredos, onde cada movimento, cada respiração contava uma história. Os dias se estendiam na estância dos pinheiros, cada um carregado de um silêncio diferente, que não era mais de calma, mas de uma espera pesada. Eulália continuava suas tarefas, mas cada movimento era calculado, cada olhar furtivo. Ela sentia a presença de Darcy em cada cômodo, mesmo quando ele não estava lá, como um eco do seu olhar penetrante. E Darcy, por sua vez, continuava distante, a alma perdida em lembranças que Eulália apenas podia adivinhar. Ele passava horas na varanda, olhando para o campo vasto.
mas seus olhos pareciam ver muito além das coxilhas. Sua postura, antes firme, agora parecia carregar um peso invisível. Eulália, ao passar por ele, sentia a tristeza que o envolvia, um véu espesso de dor e culpa que parecia não ter fim. Ela o via algumas vezes à noite, parado diante de um retrato emoldurado na sala principal, onde uma mulher de beleza suave e sorriso gentil a observava de volta. Era Dona Helena, a esposa perdida, a prenda que o estancieiro tanto pranteava. Os outros criados e peões da estância, em suas conversas baixas na cozinha ou nos galpões, falavam muito sobre Dona Helena. Eulália ouvia, sem querer, cada palavra. Uma moça de ouro, dizia uma velha cozinheira enquanto amassava o pão. Tão meiga, tão boa de coração, completava um peão ao afiar sua faca. Eles contavam como Helena era amada, como ela trazia alegria para o casarão e como sua partida repentina, no meio da Guerra dos Farrapos, tinha quebrado o espírito do estancieiro. A cada história, Eulália sentia um nó apertar em seu peito. Era a dor de Darcy, que se tornava sua também. Mas havia uma dor mais profunda, que só ela conhecia. Enquanto os outros lamentavam a prenda perdida, Eulália sentia um arrepio gélido. Ela sabia o que ninguém mais sabia, a conexão que tinha com Dona Helena. Aquele brasão, o mesmo que Darcy a encontrara limpando, era o elo, a prova silenciosa de uma verdade que a atormentava. Cada descrição da bondade de Helena, da sua beleza, da sua forma de amar, fazia o coração de Eulália sangrar. Ela era a irmã, a que todos pensavam estar morta, vivendo escondida sob um nome falso, enquanto a memória da outra era celebrada. Sentia-se uma intrusa, uma sombra. Como poderia estar ali, no mesmo casarão, sentindo o olhar de Darcy, sabendo da sua dor, enquanto carregava um segredo tão devastador? A culpa de Darcy, por não ter protegido a esposa, ecoava em seu próprio coração, como se a vida de Eulália fosse um lembrete constante do que ele havia perdido. E para ele, qualquer novo sentimento por ela seria uma traição à memória de Helena, uma desonra. Eulália sabia disso, e a ideia a enchia de pavor. Numa tarde, ao varrer o assoalho da sala, Eulália viu Darcy passar. Ele estava pensativo, e seus olhos, por um segundo, encontraram o retrato de Helena. Um suspiro pesado escapou de seus lábios, quase inaudível. Ele parecia um homem assombrado, e Eulália sentiu uma pontada de pena, misturada com algo mais, algo que a proibia de sentir. Darcy virou-se e, sem perceber que Eulália o observava, caminhou até a janela. O sol da tarde batia em seu rosto, marcando as linhas de cansaço e pesar. Eulália viu como ele apertava os lábios, como se segurasse um grito. Era a culpa, ela sabia. A culpa que o impedia de seguir em frente, de sequer notar a vida ao seu redor. Aquele peso que Darcy carregava era um muro entre eles. Eulália sentia que, para ele, qualquer vestígio de calor ou afeto vindo dela seria um atentado à sua dor, uma ofensa à mulher que ele havia perdido. E ela, com seu segredo pesado, sentia-se impedida de oferecer qualquer conforto, de sequer existir de forma plena diante dele. A estância parecia envolver-se ainda mais em sombras, e Eulália sentia que o passado de Darcy e o dela própria estavam se tornando um fardo insuportável para os dois. O ar entre eles era denso, e cada batida do coração de Eulália era um lembrete do perigo que a cercava, e da tragédia que ela representava. A estância dos Pinheiros seguia seu ritmo, mas o ar entre Darcy e Eulália continuava denso, quase palpável. Os olhares se cruzavam menos, mas a presença um do outro era sentida em cada canto, em cada silêncio. Eulália tentava se esconder nas tarefas, e Darcy se refugiava em seus pensamentos, mas o destino, caprichoso como sempre, parecia conspirar para uni-los.
Foi numa manhã de sol forte, quando o calor já prometia um verão pesado, que a notícia correu pela estância como um raio. Um dos potros recém-nascidos, cria de uma égua valiosa, amanhecera doente. O animalzinho estava prostrado, respirando com dificuldade, os olhos vidrados de febre. Os peões mais experientes, acostumados com os males do campo, tentavam de tudo, mas nada parecia funcionar. O desespero começava a tomar conta. Darcy, ao saber do ocorrido, correu para o potreiro. O potro era jovem, mas representava a esperança de um futuro, o sangue novo da estância. Ele observava com preocupação, o coração apertado, enquanto os peões tentavam as rezas e os chás mais conhecidos, sem sucesso. A vida do animal se esvaía a cada minuto. Eulália, que estava na cozinha, ouviu a agitação e a voz aflita de uma das cozinheiras. Sua curiosidade natural e a compaixão a levaram até o local. Ao ver o potro tão pequeno e frágil, seu coração se apertou. Ela se aproximou, vendo o desespero nos olhos de Darcy e a ineficiência das tentativas dos outros. "Com licença, senhor." A voz de Eulália era baixa, mas firme, chamando a atenção de Darcy. "Meu avô, que era um homem do campo, me ensinou algumas coisas sobre os bichos. Talvez eu possa tentar." Darcy a olhou surpreso. Ele a vira lidar com as roseiras e com os afazeres da casa, mas nunca imaginou que ela tivesse conhecimento sobre a cura de animais. O que uma criada poderia saber que seus peões, homens feitos na lida, não soubessem? Mas o desespero era grande. "O que sugere, Eulália?" perguntou Darcy, a voz carregada de ceticismo, mas com um fio de esperança. Eulália não hesitou. Ela pediu ervas específicas, algumas que cresciam perto do riacho, outras que guardava em sua pequena trouxa de remédios caseiros. Com as mãos ágeis e seguras, ela preparou uma infusão, amassou as folhas e, com cuidado, começou a massagear o corpo do potro, falando com ele em voz suave, quase um murmúrio. Os peões olhavam, desconfiados, mas Darcy observava cada movimento, cada toque delicado. Ela fez o animal beber um pouco do chá, com paciência. Depois, pegou um pano molhado em água fria e começou a refrescar a testa do potro, que tremia de febre. As horas se arrastaram. Eulália não saiu de perto do animal, mesmo quando o sol castigava. Darcy ficou ali também, a uma distância respeitosa, mas sem tirar os olhos dela. Lentamente, quase imperceptivelmente, o potro começou a reagir. A respiração se acalmou, os olhos voltaram a ter um pouco de vida. A febre diminuiu. Ao final da tarde, o animalzinho, com um último esforço, conseguiu se levantar, apoiando-se nas pernas finas, e buscou o leite da mãe. Um suspiro de alívio coletivo ecoou pelo potreiro. Darcy sentiu um peso sair de seus ombros. O potro estava salvo. Ele olhou para Eulália, que estava exausta, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Não era mais a criada suspeita, a figura silenciosa que o atormentava. Era uma mulher de força, de inteligência, de bondade, capaz de ver a vida onde outros viam apenas a morte. Aquela imagem o tocou profundamente. Ele se aproximou dela, os peões já se dispersando. Eulália, a voz de Darcy estava mais suave do que ela jamais ouvira, quase um sussurro. Eu lhe sou grato. Salvou o potro, salvou a esperança da estância." Eulália levantou os olhos para ele, surpresa. Era a primeira vez que ele a tratava de forma tão pessoal, tão direta, sem a sombra da acusação. O calor daquele agradecimento a invadiu, aquecendo seu peito, um bálsamo para o medo constante. Por um instante, ela se permitiu sentir um alívio, um pequeno raio de sol em sua vida tão escondida. Mas a sensação de calor durou pouco. Assim que seus olhos se encontraram, o medo retornou, mais forte. O que aquela gratidão significava? Seria um sinal de que ele a via de forma diferente e isso a aproximava do perigo?
A barreira de seu segredo, de sua identidade escondida, ergueu-se novamente em sua mente, sufocando qualquer vislumbre de alegria. Darcy notou a mudança no olhar dela, o rápido recuo, o véu de apreensão que voltou a cobrir seu rosto. Ele sentiu a distância entre eles, a barreira invisível, mas teimosa. A culpa de seu próprio coração, que o proibia de sentir algo por outra mulher que não fosse Helena, o puxava para trás. Ele não podia permitir que aquela atração, aquela admiração, tomasse conta. A estância, com seus campos vastos e seu casarão silencioso, continuava a ser o palco para essa dança de sentimentos escondidos. Um elo havia se formado, um entendimento mútuo, mas os muros erguidos por seus passados e seus medos eram altos demais para serem derrubados assim tão facilmente. O primeiro gesto de Darcy havia sido feito, e Eulália o sentira, mas o caminho à frente ainda era incerto e cheio de perigos. A estância dos Pinheiros, acostumada à rotina tranquila e ao silêncio que só o campo oferece, foi sacudida por uma agitação incomum. Numa manhã cinzenta, o som de cascos e vozes de comando rompeu a paz. Uma comitiva de soldados imperiais, com seus uniformes bem alinhados e ares de autoridade, surgiu no horizonte, erguendo poeira nas coxilhas. À frente deles, imponente sobre um cavalo robusto, vinha o coronel imperial Bastos. Darcy Fagundes, alertado pelos peões, saiu ao pátio para receber a visita inesperada. Seu rosto, embora mantivesse a formalidade, não escondia a desconfiança. Aqueles homens não vinham para uma visita de cortesia, ele sabia. O pretexto era claro: inspecionar a lealdade da estância à coroa e buscar qualquer vestígio de simpatia pelos farrapos que pudessem estar escondidos na região. Mas o olhar de Darcy para o coronel Bastos era de quem via além das palavras polidas. Eulália, que estava na cozinha preparando o almoço, sentiu o ar pesado da chegada dos soldados. O barulho de armas, os passos firmes e o tom de voz dos imperiais a faziam estremecer. Ela tentou se manter discreta, invisível, como sempre. Continuou suas tarefas com as mãos ocupadas, mas os ouvidos atentos, o coração batendo apressado no peito. Sentia que algo de ruim se aproximava, uma sombra que a alcançaria. O coronel Bastos era um homem de estatura média, mas sua postura rígida e o olhar calculista, que parecia perscrutar cada canto do ambiente, o faziam parecer maior. Ele percorreu a estância com um ar de quem não confiava em ninguém, seus olhos de águia examinando os empregados, os animais, cada detalhe. Num desses momentos, enquanto Darcy o acompanhava pelos galpões, Bastos parou de repente. Seus olhos se cravaram em Eulália, que passava apressada, carregando cestos de lenha. Era um olhar diferente, mas demorado, que a fez sentir um arrepio na espinha, um interesse particular que só ela percebeu e que a deixou profundamente inquieta. Mais tarde, à mesa do almoço, com Darcy à sua frente e Eulália servindo com a discrição de sempre, o coronel Bastos começou suas conversas. Falava sobre a guerra, sobre a lealdade, sobre a importância de manter a ordem nas terras gaúchas. Darcy ouvia, respondendo com poucas palavras, mas sempre com firmeza. Foi então que Bastos, com um sorriso que não alcançava os olhos, fez um comentário que gelou o sangue de Eulália. É uma pena, Sr. Darcy, que em tempos de guerra, famílias e nomes sejam postos à prova. Há quem diga que o passado nunca morre, e que segredos de família sempre encontram um jeito de vir à tona. Enquanto falava, a voz do coronel era dirigida a Darcy, mas seus olhos, de uma forma sutil e cruel, encontraram os de Eulália, por um segundo que pareceu uma eternidade. Era um olhar de quem sabia, de quem entendia o que ninguém mais entendia, um olhar que carregava uma ameaça silenciosa. Eulália sentiu o corpo gelar. O prato que segurava tremeu levemente em suas mãos. O ar lhe faltou. O coronel Bastos sabia. Ele sabia do seu segredo, da sua verdadeira origem.
O pavor tomou conta dela, fazendo seu coração bater como um tambor descompassado. Ela tentou manter a compostura, baixando o olhar para o chão, desejando desaparecer. Darcy, atento à conversa, percebeu o olhar de Bastos, mas não sua intenção completa. Notou a súbita palidez de Eulália e a leve tremedeira em suas mãos, e uma pontada de desconfiança voltou a seu peito. O que havia naqueles olhos do coronel que a deixara tão abalada? Bastos, satisfeito com a reação de Eulália, continuou a falar como se nada tivesse acontecido. Mas o recado estava dado. Eulália sabia que estava em perigo. O homem sabia. E a estância, que antes parecia um refúgio, agora se tornava uma armadilha, com o coronel Imperial Bastos apertando o cerco em torno de seu segredo. O olhar dele ainda a queimava, e ela sentia que aquele homem tinha o poder de destruir a sua vida a qualquer momento. O casarão dos Pinheiros, que antes parecia um abrigo seguro, agora se tornara uma cela para Eulália. As palavras do coronel Bastos na mesa, aquele olhar calculista que a havia perfurado, ecoavam em sua mente como um sino de alarme. Ele sabia, não havia dúvida. Ele conhecia seu segredo, e aquela certeza gelou sua alma. Assim que pôde, Eulália se escondeu em seu quarto pequeno e simples, o único lugar onde se permitia baixar a guarda. Fechou a porta com cuidado, como se quisesse trancar o mundo lá fora. O coração batia descompassado e as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia acender a pequena lamparina de azeite. A luz fraca mal afastava as sombras, mas era o suficiente para iluminar o que ela guardava mais precioso. De um baú velho, escondido sob algumas roupas, Eulália tirou um envelope amarelado, um pedaço de papel tão antigo que as dobras ameaçavam rasgar a qualquer toque. Era a única prova, o único fio que a ligava ao seu passado verdadeiro. Com os dedos trêmulos, ela desenrolou a folha, cujas palavras já conhecia de cor, mas que relia em momentos de desespero. Ali, em caligrafia desbotada, estavam as linhas que contavam sua história. A verdade que ela vivia com medo de que viesse à tona. Eulália era, na verdade, a irmã de Dona Helena, a prenda amada e perdida de Darcy. Nascida em segredo, dada como morta por uma doença repentina logo após vir ao mundo, para ser protegida de intrigas familiares e de um sobrenome proibido ou perdido em tempos de guerra e de disputas políticas. Sua mãe, já frágil, não suportaria a dor de tê-la perto e não poder protegê-la. Assim, a pequena Eulália foi entregue a uma família de agregados leais, longe do casarão, para ser criada como uma deles, com um nome novo e uma vida sem perigos. Um lampejo de memória, mais um sentimento do que uma imagem clara, invadiu sua mente. Ela se viu criança, nas mãos de sua mãe de criação. Uma mulher de rosto bondoso e mãos calejadas, que lhe ensinou a lida do campo e a discrição. Nunca lhe faltou amor, mas a verdade sempre pairou no ar, como uma névoa. A velha senhora, antes de partir, lhe entregara aquele papel junto com o brasão familiar, o mesmo que Darcy encontrara em suas mãos. "Guarde, minha filha", dissera a velha. "Um dia, talvez, este papel e este brasão lhe contem quem você é de verdade. Mas enquanto isso, seja Eulália Prado, a criada, e viva com cuidado." Cuidado. Essa palavra a acompanhou por toda a vida. Eulália cresceu sabendo que era diferente, que carregava um segredo que poderia explodir a qualquer momento. Ela vivia com o pavor constante de que alguém descobrisse sua verdadeira origem, que a acusassem de usurpadora, de tentar tomar um lugar que não lhe pertencia. A ideia de que sua existência pudesse trazer vergonha ou perigo à memória de sua família, mesmo a que ela mal conhecia, a atormentava. Por isso, ela se esforçava para ser invisível, discreta, a criada perfeita. Mas agora o coronel Bastos sabia. Ele a vira, a observara, e suas palavras veladas eram uma prova irrefutável.
Aquele homem, com seu poder e sua crueldade, tinha em suas mãos a arma que poderia destruir não só a vida de Eulália, mas também a honra da família que ela secretamente partilhava com Darcy. Ele poderia expô-la, acusá-la de fraude, de espiã e arrastá-la para o meio da guerra, para um destino incerto e talvez fatal. Eulália sentiu um suor frio escorrer pela testa. Ela abraçou o papel velho contra o peito, como se quisesse protegê-lo de um perigo invisível. O que faria agora? O coronel Bastos era um homem perigoso, e sua descoberta não era apenas uma ameaça, era uma sentença. Seu coração batia com um ritmo de tambor e o medo a sufocava. A vida que ela construíra, tão frágil e cheia de segredos, parecia prestes a desmoronar, e ela sabia que não havia para onde correr. O coronel Imperial Bastos, com um olhar, havia tirado dela o único refúgio que lhe restava, a ilusão de segurança de seu segredo. O coronel Imperial Bastos preparava-se para partir da estância dos Pinheiros. Seus soldados já montavam e a poeira subia no pátio. Darcy Fagundes, com sua postura firme, despedia-se do coronel, sentindo um alívio discreto. Eulália, discreta como sempre, arrumava uns vasos na varanda, os olhos baixos. Desejava que o coronel a esquecesse, mas sentiu um arrepio na espinha quando o olhar pesado de Bastos se fixou nela, mesmo de longe. O coronel, antes de montar, fez um aceno a Darcy. Então, com um sorriso de escárnio que não alcançava os olhos, caminhou até a varanda, como se quisesse apreciar as roseiras. Eulália sentiu o coração apertar. Era a chance que ele buscava. Ele parou a poucos passos dela, dando as costas a Darcy por um instante. Sua voz, baixa e cheia de um veneno disfarçado, chegou aos ouvidos de Eulália, fazendo-a gelar. A prenda Helena tinha um nome de respeito. Uma pena que alguns segredos familiares, por mais bem guardados que sejam, sempre encontram um jeito de vir à tona, sussurrou Bastos, os olhos fixos na rosa, mas a intenção voltada para Eulália, principalmente em tempos como estes, onde a lealdade é posta à prova. Eulália sentiu o ar prender na garganta. Ele sabia. Ele não estava apenas insinuando, estava afirmando. O estancieiro Darcy é um homem honrado. Mas até mesmo a honra dele pode ser manchada se a verdade sobre certas pessoas vier à luz. Pessoas que se escondem, que vivem uma vida que não é a sua. Entende o que digo, menina? A voz dele era um fio de seda, mas as palavras eram lâminas. Se a verdade sobre sua origem fosse revelada, não seria bom para ninguém. Não para a estância, não para o estancieiro e muito menos para você. O terror a paralisou. Eulália sentiu o sangue sumir do rosto, as pernas bambas. O coronel Bastos a chantageava, deixando claro que sua vida, a reputação de Darcy, tudo poderia ser destruído com uma única palavra sua. Ele tinha o poder de expô-la, de acusá-la de ser uma farsante, de arruinar tudo. Bastos, notando o pavor nos olhos dela, deu um sorriso discreto e maldoso. Pense bem em suas escolhas, menina. A lealdade pode ser comprada e segredos podem ser trocados. Veremos quem é mais útil para a coroa. Com isso, o coronel se afastou, montou em seu cavalo com elegância e, com um último aceno a Darcy, partiu com sua comitiva, deixando para trás apenas a poeira e o silêncio pesado. Eulália ficou ali, imóvel, as mãos apertadas contra o peito, sentindo o coração bater descompassado. O perigo era real, mais próximo do que nunca. Ela não era apenas uma criada com um segredo, era uma peça num jogo, uma moeda de troca nas mãos de um homem sem escrúpulos. A ameaça de Bastos era clara. Ele a usaria para chantagear Darcy, para forçá-lo a cooperar com os imperiais. O medo de ser exposta e de arrastar Darcy para um escândalo a consumia. Nos dias seguintes, Eulália se tornou ainda mais reclusa. Seus passos eram mais apressados, seus olhos mais baixos. Ela evitava qualquer contato, temendo que uma palavra errada a desmascarasse.
A angústia profunda a fazia parecer uma sombra. Darcy, embora absorvido em suas dores, não deixou de notar a mudança nela. Eulália, que já era discreta, agora parecia fugir da luz. Havia uma apreensão constante em seus ombros, um medo que ele não conseguia decifrar. Ele sentia um aperto no peito ao vê-la tão angustiada. Um impulso protetor, que ele não entendia, crescia em seu coração. Darcy se pegava observando-a, querendo saber o que a afligia. Ele se aproximou dela algumas vezes, tentando iniciar uma conversa, mas Eulália sempre se fechava, respondendo com monossílabos e fugindo do seu olhar. Uma tarde, Darcy a viu sentada sozinha no jardim, os olhos perdidos no horizonte, um suspiro pesado escapando de seus lábios. Ele hesitou, mas a necessidade de protegê-la, mesmo sem entender de quê, foi mais forte. "Eulália, está tudo bem?" perguntou ele, a voz baixa, quase gentil. Ela se assustou, levantando-se de um salto, o rosto pálido. "Sim, senhor. Tudo bem." A mentira era óbvia. Darcy observou o pavor em seus olhos. "Sinto que algo a aflige. Se houver algum problema, pode me dizer." Eulália apenas balançou a cabeça, os olhos baixos. "Não há problema algum, senhor. Apenas cansaço." Darcy sentiu a barreira entre eles. Ele sabia que ela escondia algo, algo que a estava consumindo, e por um motivo que ele não conseguia explicar, sentia a necessidade de protegê-la. Aquela mulher, com seu silêncio e seus segredos, despertava nele um senso de cuidado que ele não sentia desde a perda de Helena. Ele não entendia a causa da angústia dela, mas prometeu a si mesmo que, de alguma forma, a protegeria. A estância, com seus muros e seus mistérios, agora guardava mais um segredo, e o coronel Bastos havia jogado a primeira pedra, ameaçando derrubar tudo. A estância dos Pinheiros, que havia se acostumado à atenção silenciosa, foi subitamente jogada em um redemoinho de perigo. Numa noite escura e chuvosa, o latido insistente dos cachorros e um burburinho abafado vindo dos arredores trouxeram um novo tipo de apreensão. Darcy Fagundes, alertado por um peão, saiu apressado para a entrada do casarão, o rifle em punho. Ali, sob a chuva que caía forte, um pequeno grupo de farrapos, cansados e feridos, pedia refúgio. Eram homens maltrapilhos, com roupas rasgadas e olhares desesperados, fugindo dos imperiais que apertavam o cerco na região. Darcy os encarou, sua mente dividida. A estância, oficialmente, era neutra na guerra, mas seu coração de homem do campo não conseguia negar ajuda a quem estava em tal desgraça. Seria perigoso, sim, mas a humanidade falou mais alto. "Entrem", disse Darcy, a voz firme, mas baixa, apontando para o galpão mais afastado. "Mas em silêncio, ninguém deve saber que estão aqui." Eulália, que ouvia a agitação da cozinha, sentiu um arrepio na espinha. Farrapos feridos. A guerra, que parecia tão distante dali, agora batia à porta. O medo a dominou, mas logo a compaixão mais forte a impulsionou. Ela tinha um conhecimento antigo de ervas e cuidados, ensinado por sua avó. Não podia ficar parada. Pegou sua pequena caixa de remédios caseiros, com ungüentos e chás que ela mesma preparava, e seguiu para o galpão. Darcy já estava lá, examinando os feridos com uma expressão séria. A luz fraca de um lampião mal iluminava os rostos pálidos e as roupas manchadas de sangue. Ao vê-la, Darcy ergueu as sobrancelhas surpreso. "Eulália? O que faz aqui?" "Posso ajudar." "Senhor", respondeu ela, a voz um pouco trêmula, mas decidida. "Tenho alguns remédios que podem aliviar a dor e fechar as feridas." Darcy hesitou por um segundo, mas a urgência da situação não permitia discussões. Os homens precisavam de ajuda. Ele assentiu, um gesto rápido, e a observou se aproximar. A partir daquele momento, a estância se transformou em um hospital secreto. Darcy e Eulália se viram obrigados a trabalhar juntos, lado a lado, em segredo,
sob a ameaça constante de que os imperiais pudessem descobrir o refúgio. Eulália, com as mãos delicadas e firmes, limpava as feridas, aplicava as compressas, dava os chás amargos. Darcy a ajudava, segurando os lampiões, buscando água, trocando panos. Os corpos deles se aproximavam inevitavelmente na penumbra do galpão. Uma mão roçava na outra ao pegar um frasco, um ombro encostava no outro ao se abaixar sobre um ferido. Cada toque, por mais acidental que fosse, parecia carregar uma corrente elétrica, um arrepio que percorria o corpo de Eulália e a fazia prender a respiração. Ela sentia o calor de Darcy ao seu lado, o cheiro de terra e suor que vinha dele, a força de seus braços ao levantar um dos farrapos. O olhar dele, que antes era de desconfiança, agora se fixava nela com uma intensidade diferente, de admiração e talvez de um mistério que ela não conseguia decifrar. Darcy observava a calma e a competência de Eulália. Ela falava com os feridos com uma doçura que ele não esperava, seus olhos cheios de compaixão. A imagem da criada suspeita se desfazia a cada bandagem que ela trocava, a cada vida que ela ajudava a salvar. Ele sentia uma atração estranha por aquela mulher, um sentimento que ele lutava para reprimir, mas que se tornava mais forte a cada momento de cumplicidade forçada. Eulália, por sua vez, via um Darcy diferente. O estancieiro distante e amargurado dava lugar a um homem de honra, que não hesitou em arriscar tudo para ajudar seus semelhantes. Ela sentia o peso da responsabilidade, o pavor de que o segredo viesse à tona, mas a proximidade com Darcy, o trabalho em equipe, a fazia sentir algo que ia além do medo. Uma conexão profunda, um laço invisível que se formava entre eles na escuridão e no perigo. Naqueles dias e noites, enquanto o casarão dormia e a chuva caía lá fora, Darcy e Eulália, lado a lado, em silêncio, teciam uma rede de cumplicidade. A tensão entre eles era palpável, uma chama que se acendia na urgência, misturando o pavor da guerra com a perigosa atração de dois corações que, em meio ao caos, começavam a se reconhecer. Os dias se arrastavam na estância dos pinheiros, com um silêncio forçado que pesava mais que o barulho. Os farrapos feridos estavam escondidos no galpão, e cada sussurro, cada sombra parecia um perigo iminente. Darcy e Eulália, unidos pela necessidade, passavam noites e dias cuidando dos homens, seus corpos movendo-se em uma dança silenciosa na penumbra do lugar. Eulália observava Darcy, aquele estancieiro distante e amargurado que vivia sob o peso da culpa. Revelava-se um homem diferente ali, no meio do caos. Ele era firme, sim, mas seus olhos mostravam uma compaixão que ela não imaginava. Ele falava com os feridos com uma voz baixa e respeitosa, trazia comida e água, e não hesitava em sujar as mãos para ajudar. Ela via a honra em cada gesto dele, a preocupação genuína, por trás da fachada de homem de ferro. Era um coração bom, que pulsava apesar de toda a dor. Darcy, por sua vez, via Eulália de uma maneira que antes lhe era velada. Não era apenas a criada eficiente, mas uma mulher de força surpreendente. Suas mãos, antes delicadas com as roseiras, agora eram firmes ao limpar feridas. Sua voz suave acalmava os homens em agonia. A inteligência em seus olhos, a paciência com que lidava com a dor alheia, tudo isso o impressionava profundamente. Ele via nela uma chama de vida que ele pensava ter se apagado no mundo. Numa noite, enquanto a estância dormia e a chuva fina batia no telhado do galpão, Darcy e Eulália estavam sozinhos com um dos farrapos, que delirava de febre. Ela preparava um novo chá, e ele observava. O lampião lançava sombras longas, e a proximidade deles era quase sufocante, um calor que não vinha apenas da chama. "Ele vai ficar bem?" perguntou Darcy, a voz mais baixa que o normal, quase um murmúrio. Eulália virou-se, os olhos encontrando os dele. "Com a graça de Deus e o remédio, sim, Senhor. Ele é forte."
O olhar de Darcy se deteve no rosto dela, na mancha de terra na bochecha, no cabelo solto que caía sobre os ombros. Por um segundo, ele se permitiu ver. E, de repente, o peso de sua alma pareceu transbordar. Não fui forte o suficiente para protegê-la, disse Darcy, a voz quase um sussurro rouco, os olhos perdidos em uma lembrança distante. Minha Helena, ela se foi por minha causa. A guerra, eu deveria ter feito mais. Eu carrego essa culpa, Eulália. Cada dia. Eulália sentiu o peito apertar. As palavras dele eram um golpe em seu coração, mas também um alívio estranho. Ele estava se abrindo, revelando a dor que o consumia. Ela sentia a culpa dele, e por um momento, a dor de Darcy se tornou a sua própria. Ela entendia o peso de uma perda, de um segredo, de uma vida que deveria ter sido diferente. Não é sua culpa, Sr. Darcy, disse Eulália, a voz suave, quase uma carícia. Ela estendeu a mão por um impulso e tocou levemente o braço dele. Um toque rápido, mas elétrico, que fez Darcy prender a respiração. A guerra leva o que quer. Ninguém pode controlar o destino. Darcy sentiu o calor do toque dela, a gentileza inesperada. Ele olhou para sua mão no braço dele, depois para os olhos dela. Eram olhos cheios de uma tristeza que ele reconhecia, uma compreensão que o surpreendeu. Não havia julgamento. Apenas empatia. Aquele toque, aquela voz, pareciam dissolver um pouco do gelo em seu coração. Aquele momento de vulnerabilidade, de confissão, abriu uma pequena fenda na muralha que os separava. Darcy sentiu uma ligação com Eulália, uma ponte de confiança que começava a se erguer no meio do caos. Ele não entendia por que se sentia tão à vontade para compartilhar sua dor com ela. A criada que ele ainda suspeitava. Eulália sentiu a conexão forte e perigosa. O medo de seu segredo ainda estava lá, um nó em seu estômago. Mas a dor dele, compartilhada, a atraía. Era como se o destino, entre o perigo da guerra e o peso dos segredos, estivesse tecendo um laço invisível entre eles. Um laço de humanidade, de compreensão mútua, que desafiava todas as barreiras. A estância, com seus refúgios e seus perigos, agora abrigava não apenas farrapos, mas também o início de um sentimento proibido, nascido no silêncio e na cumplicidade. A estância dos Pinheiros, que havia se tornado um refúgio para os farrapos feridos e um ninho para os sentimentos escondidos, não tardou a sentir a respiração fria da guerra mais perto. As notícias, trazidas por um peão que voltava da cidade, corriam como fogo em campo seco, espalhando uma nova camada de preocupação. O coronel Imperial Bastos, com sua fúria e sua sede de controle, estava intensificando a busca por farrapos em toda a região. Não só isso, mas ele aumentava a pressão sobre os estancieiros que ousavam demonstrar qualquer tipo de simpatia ou mesmo neutralidade aos ideais republicanos. Darcy Fagundes ouvia as informações com um nó na garganta. Sua postura, que antes era de cautelosa neutralidade, agora parecia frágil diante da ameaça crescente. Ele sentia que o cerco se apertava e a cada notícia sobre a crueldade dos imperiais, um arrepio subia por sua espinha. O perigo não era mais distante, estava à espreita, rondando os campos da estância. Eulália, que estava na cozinha, ouviu as conversas baixas dos peões e sentiu o coração gelar. O nome do coronel Bastos, que já a atormentava com seu segredo, agora ganhava um peso ainda maior. Ela se lembrou de suas palavras veladas na varanda, da chantagem sutil que ele havia tecido. O pavor que sentia em seu peito se intensificou, um pressentimento sombrio de que o homem não a esqueceria. Não demorou muito para que o primeiro sinal concreto da sombra de Bastos aparecesse. Um tropeiro desconhecido, com modos polidos demais para sua profissão e um olhar curioso, surgiu na estância, pedindo pouso por uma noite. Darcy o recebeu com a hospitalidade gaúcha, mas com um fundo de desconfiança.
O homem falava pouco sobre seus negócios, mas perguntava demais sobre as pessoas da casa. Ele se aproximou de Eulália enquanto ela estendia roupas no varal, o sol forte batendo em seu rosto. Moça bonita essa. Há quanto tempo trabalha para o estancieiro? Perguntou o tropeiro com um sorriso forçado. E seus parentes? São daqui da região? Eulália sentiu um arrepio. As perguntas pareciam inocentes, mas eram como agulhas que picavam sua alma. Ela sabia que aquele homem não era um tropeiro comum, era um espião enviado por Bastos. O coronel estava se certificando de que seu segredo era real, de que a ameaça podia ser usada. Desde criança, senhor, respondeu Eulália, a voz baixa, o olhar fixo nas roupas, tentando não revelar o pânico que a invadia. Meus parentes já se foram. O tropeiro sorriu, um brilho astuto nos olhos. Uma pena. Uma moça tão zelosa, sem família por perto. O mundo é perigoso para quem não tem um nome forte para se apoiar. Aquelas palavras, cheias de um subtexto cruel, confirmaram os medos de Eulália. A ameaça de Bastos estava se aproximando rapidamente, como uma tempestade que se forma no horizonte. Ela sentiu que o ar lhe faltava, que o casarão já não era mais seu refúgio, mas uma armadilha. A qualquer momento, seu segredo poderia vir à luz, não apenas arruinando sua vida, mas também a reputação de Darcy e de sua família. Darcy, que observava de longe a conversa do tropeiro com Eulália, notou a mudança no semblante da criada. Ela estava ainda mais pálida, os ombros encolhidos, o olhar perdido. A angústia dela era quase palpável, e ele sentiu um aperto no peito. Ele sabia que algo a afligia desde a visita do coronel Bastos, mas não conseguia decifrar o que era. Naquela noite, depois que o tropeiro partiu, Darcy encontrou Eulália na cozinha, sentada sozinha em um canto, os olhos marejados. A lamparina lançava uma luz fraca sobre seu rosto, revelando toda a sua dor. Eulália, disse Darcy, sua voz suave, chamando a atenção dela. O que a aflige tanto? Aquele homem, ele a incomodou? Eulália levantou os olhos, o pavor neles. Ela queria contar, queria gritar a verdade, mas o medo a paralisava. Como explicar que ela era o próprio perigo que ele prometia combater? Darcy se aproximou, a preocupação em seus olhos. Ele sentou-se perto dela e a proximidade era um misto de conforto e tormento para Eulália. Eu não sei o que a perturba, Eulália, mas vejo sua aflição. Saiba que enquanto estiver sob meu teto, eu a protegerei. De qualquer perigo que a ameace, de qualquer mal. Você está segura aqui. Aquelas palavras de Darcy, tão firmes, tão cheias de uma promessa de cuidado, atingiram o coração de Eulália como um bálsamo. Por um segundo, ela sentiu um alívio imenso, um calor que a invadiu. A força dele, a certeza em sua voz, eram um porto seguro que ela nunca pensou em encontrar. Mas logo em seguida, o terror retornou, mais forte. A promessa de proteção de Darcy era, ao mesmo tempo, sua maior esperança e seu maior medo. Como ele a protegeria se o perigo era ela mesma? Se o segredo que ela carregava fosse a arma que Bastos usaria contra ele? Aquele gesto de Darcy, tão terno e poderoso, a confortava e a aterrorizava ao mesmo tempo, prendendo-a ainda mais naquela teia de segredos e sentimentos. A noite na estância dos Pinheiros se estendia pesada, carregada de um cansaço que ia além do corpo. Depois de longas horas na penumbra do galpão, cuidando dos farrapos feridos, o silêncio do casarão parecia ainda mais profundo. Darcy e Eulália, exaustos, mas com a alma em alerta, subiam as escadas devagar, os passos abafados pelo tapete velho. Os outros moradores da estância dormiam, alheios ao perigo que rondava e à cumplicidade que nascia entre eles. Eles pararam num canto do corredor,
perto de uma janela que dava para a imensidão escura do campo. A luz da lua, fraca e pálida, mal entrava, deixando o ambiente em sombras. O lampião que Darcy carregava lançava um brilho tremelicante sobre o rosto cansado de Eulália, revelando a palidez e os olhos marcados pela vigília. Darcy quebrou o silêncio, a voz baixa, quase um lamento. É uma vida dura, Eulália. Esta guerra nos rouba a paz, nos rouba o sono, nos rouba tudo. A solidão é uma companheira constante para quem vive em tempos assim. Eulália sentiu o peito apertar com as palavras dele. A solidão. Ela conhecia bem aquela companhia, que a seguia desde que se entendia por gente amarrada ao seu segredo. O olhar dele, antes um misto de suspeita e admiração, agora parecia carregar uma tristeza tão profunda quanto a dela. Ela viu a dor em seus olhos, a mesma dor que a impedia de ter uma vida normal, de ser quem realmente era. Não é fácil, senhor, respondeu Eulália, a voz quase um sussurro. Para ninguém. Há quem diga que o destino já está traçado e nós só podemos seguir. Mas é difícil não sonhar com uma vida diferente. Aquelas palavras, carregadas de um desejo que ela mal se permitia sentir, pairaram no ar. Darcy a encarou, e a distância que os separava pareceu diminuir. Seus olhos encontraram os dela, e o tempo pareceu parar. Não havia mais a culpa de Darcy, nem o medo de Eulália, apenas a atração inegável que havia crescido entre eles nos últimos dias, alimentada pelo perigo e pela cumplicidade. O olhar de Darcy desceu para os lábios dela, e Eulália sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. A respiração lhe falhou, e o coração disparou como um potro assustado. Ela sentia a força dele, o controle que ele exercia com apenas um olhar, e uma mistura perigosa de medo e fascínio a invadiu. Ela queria fugir, mas seus pés pareciam presos ao chão. Darcy deu um passo à frente, lento, deliberado. A proximidade deles se tornou quase insuportável, o ar vibrando com a tensão. Eulália sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de fumaça e terra, e seu mundo girou. Ela fechou os olhos por um instante, o pavor de seu segredo gritando em sua mente, mas a atração era mais forte, uma corrente elétrica que a puxava para ele. Ele levou uma mão ao rosto dela, um toque suave, quase reverente, que a fez prender a respiração. O polegar de Darcy roçou em sua bochecha e Eulália sentiu um fogo subir por sua pele. Ele se inclinou e ela soube o que viria. O medo deu lugar a uma onda de desespero e paixão. Darcy a beijou. Foi um beijo suave no início, de descoberta, de alívio. Eulália hesitou por um milésimo de segundo, a mente gritando para resistir, para fugir do perigo. Mas o cansaço, a solidão, a tensão acumulada, tudo se dissolveu naquele instante. Ela correspondeu com uma paixão que a surpreendeu, com a desesperança de quem sabe que aquele momento pode ser o único. Seus lábios se moveram contra os dele, um suspiro escapou de sua garganta e suas mãos se agarraram à camisa de Darcy, como se quisesse se segurar no único porto em meio à tempestade. O beijo se aprofundou, intenso, revelando a química inegável que os unia. Era um beijo roubado, proibido, mas que selava um sentimento nascido em meio às sombras. Quando Darcy se afastou, a respiração de ambos estava ofegante. Os olhos de Eulália estavam marejados, o rosto corado. O olhar de Darcy era de um homem abalado, uma mistura de desejo e uma culpa que já começava a pesar em seu peito. O beijo havia acendido uma chama, mas também havia agravado os fardos que eles carregavam. Eulália sentiu o pavor retornar, mais forte do que nunca. Aquele beijo, por mais que a tivesse feito sentir viva, agora era mais uma prova de que seu segredo era uma bomba relógio. Como poderia amar um homem que ainda pranteava sua irmã, sem saber que ela era a sombra do passado?
Darcy, por sua vez, sentia que havia traído a memória de sua Helena, mas não conseguia se arrepender do toque de Eulália. A estância, com seus perigos da guerra e seus segredos familiares, agora guardava um amor proibido, nascido no silêncio e selado por um beijo que prometia um futuro incerto e cheio de tormentos. A estância dos Pinheiros, que antes parecia suspirar no silêncio da noite, acordou com um grito de guerra. O som de cascos de cavalos, tiros e vozes de comando rasgou a escuridão, quebrando a paz como vidro. O casarão, refúgio de tantos segredos e amores proibidos, foi cercado em um ataque surpresa, massivo e violento. Darcy e Eulália, que mal haviam se recuperado do beijo roubado, foram arrancados de seu breve momento de paz pelo caos que invadia cada canto. Gritos de peões, o relinchar assustado dos animais e o estampido das armas ecoavam pelas paredes. Darcy, com o rosto endurecido pela fúria, correu para pegar seu rifle, ordenando que todos se abrigassem. Os farrapos feridos, escondidos no galpão, agora lutavam pela vida, defendendo a estância que lhes dera refúgio. Eulália sentiu o mundo desabar. O pavor, que antes era uma sombra, agora era uma realidade brutal. Ela via os soldados imperiais invadindo o pátio, os rostos severos, as armas prontas. Em meio à correria e ao desespero, ela tentava se esconder, o coração batendo descompassado. O medo de que seu segredo fosse revelado, ali, no meio daquela batalha, a sufocava. Mas não eram apenas os farrapos que o coronel Imperial Bastos procurava. Ele avançava pelo pátio com uma determinação fria, seus olhos de águia perscrutando cada rosto, cada sombra, como se buscasse algo específico. E seus olhos encontraram Eulália. Ela estava perto da porta da cozinha, tentando guiar uma das moças mais novas para um esconderijo seguro. O coronel Bastos a viu. Um sorriso cruel de quem tinha o bote preparado surgiu em seus lábios. Ele não se importou com a batalha ao redor. Seu alvo era a criada. Ali está ela! A voz de Bastos troou, cortando o barulho dos tiros, chamando a atenção de Darcy, que vinha correndo para a entrada do casarão, o rifle em punho. A farsante! A impostora! Os soldados imperiais, seguindo a ordem do coronel, encurralaram Eulália, afastando-a de todos. Darcy, que vinha em sua direção para protegê-la do perigo da batalha, parou de repente, o rifle abaixado, chocado com a acusação. Vários peões e agregados da estância, que tentavam se proteger, também testemunhavam a cena, os olhos arregalados de espanto. Eulália sentiu o sangue gelar nas veias. A luz do lampião, que tremia nas mãos de Darcy, iluminava seu rosto pálido e o terror em seus olhos. A acusação pública ali, diante de todos, era a pior de suas previsões. O coronel Bastos se aproximou dela, o olhar vitorioso. Não se faça de inocente, menina. Essa criada, senhor Darcy, não é quem diz ser. Ela é uma impostora, uma farsante que se infiltrou em sua casa, talvez por motivos escusos, talvez para espionar para os farrapos. Ela carrega um segredo que pode destruir a honra de sua família e a reputação de sua estância. As palavras de Bastos eram veneno puro. Eulália sentiu o corpo inteiro tremer, as pernas bambas. O olhar de Darcy, que antes era de surpresa, agora se misturava com uma raiva fria, uma confusão profunda. Ele a encarava, querendo uma explicação que ela não podia dar. Eu sei quem ela realmente é, senhor Darcy, continuou Bastos, elevando a voz para que todos ouvissem. E posso revelar a verdade a qualquer momento. Uma verdade que manchará seu nome e colocará em xeque sua lealdade à coroa. A não ser que... O coronel fez uma pausa dramática, seu olhar de cobra fixo em Darcy. A não ser que o estancieiro decida cooperar conosco, os imperiais. Mostre-nos onde estão os farrapos, e talvez o segredo desta mulher permaneça guardado. A chantagem era explícita, cruel. Eulália sentiu o ar lhe faltar. A garganta seca.
Ela era a isca, a arma que Bastos usaria contra Darcy. A vergonha e o desespero a consumiam. Ela viu a fúria nos olhos de Darcy, a confusão que o dilacerava. Ele não a compreendia, não entendia a profundidade daquela acusação. Mas mesmo em meio à surpresa e à raiva, havia uma faísca de proteção em seu olhar. Ele estava ali, entre ela e o perigo, mesmo sem saber a verdade. O casarão estava em chamas, não apenas pelos tiros e gritos, mas pela revelação do coronel Bastos. Eulália, encurralada, sentia que seu mundo estava prestes a desmoronar, e o peso do segredo agora quase exposto era insuportável. O casarão estava em chamas, não apenas pelos tiros e gritos, mas pela revelação cruel do coronel Bastos. Eulália, encurralada, sentia que seu mundo estava prestes a desmoronar, e o peso do segredo, agora quase exposto, era insuportável. Darcy, com o rifle em punho, a encarava, a fúria nos olhos, a confusão dilacerando seu coração. No auge do cerco, enquanto os soldados imperiais avançavam e os farrapos resistiam, um estrondo ensurdecedor sacudiu o casarão. Uma explosão, talvez de uma granada ou de um golpe acidental de canhão, atingiu em cheio o quarto que fora da prenda Helena, no andar de cima. As paredes tremeram e pedaços de madeira e telhas caíram, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Em meio ao caos, a porta do quarto da falecida esposa de Darcy, que estava trancada havia anos, voou pelos ares. Uma antiga cômoda, pesada e imponente, foi arrombada pela força do impacto. Seus compartimentos secretos, antes guardados com tanto esmero, foram expostos à luz da destruição. Darcy, que se preparava para defender Eulália das acusações de Bastos, sentiu o chão tremer sob seus pés. Seus olhos se voltaram para o quarto de Helena, um lugar sagrado em sua memória. Eulália, com o coração aos pulos, viu o estrago. No meio dos escombros, algo pequeno e desbotado chamou sua atenção. Um volume de couro, gasto pelo tempo. Ela o reconheceu de imediato. Era o diário de Helena. Darcy, desesperado para proteger Eulália das garras de Bastos e dos perigos da guerra que invadia sua casa, correu até o quarto em ruínas. A prioridade era a segurança de todos. Mas a cena do diário exposto, como um chamado do passado, o fez parar. Ele o pegou, as mãos tremendo, a poeira grudada na capa de couro. Eulália, com os olhos arregalados, observava cada movimento, sentindo que o destino, enfim, revelava suas cartas. O coronel Bastos, vendo Darcy com o objeto nas mãos, sorriu, um triunfo cruel em seu rosto. O que é isso, estancieiro, mais segredos de família? Deixe-me ver. Ele tentou se aproximar para arrancar o diário das mãos de Darcy, mas o estancieiro recuou. Darcy ignorou Bastos. Seus olhos se fixaram no diário. Ele sentiu o peso daquele livro, a voz de Helena parecendo sussurrar em seus ouvidos. Com dedos apressados, ele o abriu, as páginas amareladas rangeando. A luz fraca do lampião que ainda teimava em brilhar no corredor iluminou as palavras miúdas, escritas com a caligrafia delicada de sua esposa. Ali, em meio ao ataque, entre o barulho dos tiros e os gritos de guerra, Darcy começou a ler. As primeiras linhas falavam de seu amor, da vida na estância. Mas então a letra mudou. A tinta parecia mais fraca, como se escrita em momentos de grande fragilidade. Eram as últimas anotações de Helena. Darcy sentiu o coração apertar com força no peito. O diário falava do nascimento. Não apenas de um filho, mas de duas, gêmeas, detalhes de um parto difícil, de uma irmã mais nova, frágil, que foi dada como morta para protegê-la de perigos e intrigas que rondavam a família. A esperança de Helena de que, um dia, sua irmã pudesse ser encontrada, de que vivesse uma vida livre e segura, longe da guerra e das disputas por terra e poder.
A verdade explodiu na mente de Darcy como um trovão. Eulália, a irmã de Helena. Tudo se encaixou. O brasão, o pavor de Eulália, o olhar de Bastos. Ele não era apenas o segredo de Eulália, era o segredo de sua própria esposa, a última vontade dela. Eulália, vendo o rosto de Darcy se transformar, a dor e a revelação em seus olhos, sentiu as lágrimas escorrerem. A verdade estava à luz, para todos verem. Ela era a irmã perdida, a sombra que agora ganhava forma. Darcy ergueu o olhar do diário, que ainda tremia em suas mãos. Seus olhos, antes cheios de confusão, agora brilhavam com uma clareza assustadora. Ele olhou para Eulália, para a fragilidade e a coragem em seu rosto. Depois, seu olhar se voltou para o coronel Bastos, que o observava com um sorriso vitorioso. O coronel avançou, sentindo o cheiro da vitória. Então, estancieiro, a verdade veio à tona, não é? A criada é a irmã bastarda de sua esposa. E agora, o que fará? Cederá a coroa para proteger sua honra e sua estância? Ou manterá a farsante em sua casa? Darcy apertou o diário contra o peito. A decisão, que parecia tão complexa, agora era simples. Não havia mais culpa, nem dúvidas. A culpa pela morte de Helena se dissipou, substituída pela urgência de proteger o que restara dela, o legado que ela lhe confiara. O amor que nascera por Eulália, antes um peso, agora era uma força avassaladora. Sem hesitação, Darcy se voltou para Eulália, seus olhos fixos nos dela, cheios de uma paixão e uma certeza que a fizeram prender a respiração. Ela não é uma farsante. A voz de Darcy troou cortando o ar, mais alta e mais firme do que qualquer tiro. Ela é Eulália, e é a irmã de minha falecida esposa. E, acima de tudo, é a mulher que eu amo. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Eulália e o coronel Bastos, o diário de Helena ainda em uma mão, o rifle em outra. Seu corpo imponente era um muro de proteção. O coronel Bastos não terá nada, nem minha estância, nem minha honra, e muito menos a mulher que eu amo. Darcy encarou o coronel com uma fúria fria. Afaste-se de minha mulher e de minha família. Quem tocar nela terá de passar por mim. O rosto de Bastos empalideceu. A jogada havia falhado. Darcy, com a verdade em mãos e o amor no coração, havia feito sua escolha. Ele defendeu Eulália ferozmente, seu olhar desafiando os soldados imperiais, declarando-a publicamente como sua amada e a irmã de sua esposa. O casarão continuava sob ataque, mas naquele momento a verdade libertou Darcy, e ele estava pronto para lutar por Eulália e pelo futuro que Helena havia sonhado para sua irmã. O ataque do coronel imperial Bastos parecia um trovão que rasgava a noite, mas a estância dos Pinheiros, mesmo ferida, não se curvou. Darcy Fagundes, com a verdade nas mãos e a fúria no coração, liderou a defesa com a força de um leão. Seus gritos de comando, misturados aos dos peões leais, ecoavam pelos pátios, enquanto os farrapos, revigorados pela inesperada revelação, lutavam com uma coragem renovada. Eulália, com o coração ainda em disparada pela declaração de Darcy, não ficou parada. O medo se misturava a uma força que ela não conhecia. Ela ajudou a levar os feridos para um lugar seguro, deu apoio aos que lutavam, sua presença silenciosa, mas firme, um bálsamo para o desespero. Seus olhos, que antes guardavam tanto terror, agora brilhavam com uma determinação que surpreendeu a todos. A prenda Helena havia deixado uma irmã que era tão corajosa quanto ela. A batalha foi feroz, mas a surpresa de Bastos com a inesperada resistência e a revelação que virou seu plano contra ele desestabilizaram seus homens. O coronel, frustrado e com a face roxa de raiva, viu seu cerco ruir. Seu plano de chantagem havia sido desmascarado, sua reputação arruinada pela própria ganância.
Com um urro de fúria, ele ordenou a retirada, e os soldados imperiais, derrotados, bateram em retirada, deixando para trás apenas a poeira e o silêncio que, lentamente, voltava à estância. Quando o último casco de cavalo sumiu no horizonte, um suspiro coletivo de alívio varreu o casarão. A calma, depois de tanta fúria, parecia irreal. Darcy, com a camisa rasgada e o rosto sujo de pó, mas os olhos brilhando com uma luz nova, procurou por Eulália. Ela estava em um canto, as mãos ainda tremendo, mas o coração cheio de uma alegria que nunca pensou em sentir. Seus olhos encontraram os dele e o mundo pareceu parar mais uma vez. Ele caminhou até ela, os passos firmes, a expressão de quem havia encontrado o que buscava. Darcy a puxou para um abraço apertado, forte, protetor. Eulália sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de fumaça e suor, e desabou em seus braços, as lágrimas rolando livremente pelo rosto, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. Ela sentiu os braços dele a apertando, como se quisesse ter certeza de que ela estava ali, de que era real. "Minha Eulália", sussurrou Darcy, a voz embargada, os lábios em seu cabelo. "Minha prenda." O segredo que a atormentava por toda uma vida havia sido revelado, não com vergonha, mas com a verdade. E a verdade, de alguma forma, havia libertado a todos. O diário de Helena, que repousava em sua mão, era a prova, a bênção de sua irmã. Darcy sentiu a culpa que o sufocava por tanto tempo se dissipar como fumaça. Não havia mais traição à memória de Helena. Apenas a continuação de seu amor, a realização de um desejo da prenda que ele tanto amou. A alegria e o alívio preencheram seu peito. Um sentimento leve e puro. Eulália ergueu o rosto, seus olhos marejados encontrando os dele. Havia perguntas, medos, mas naquele abraço tudo se calava. Aquele era o seu lugar. Nos braços de Darcy, ao lado do homem que a havia salvado não apenas do perigo, mas de si mesma. "Eu a amo, Eulália", disse Darcy, a voz firme, sem hesitação. "Eu a amo." As palavras dele foram um bálsamo para sua alma. Eulália não precisava de mais nada. O amor que nascera entre eles, em meio à dor, aos segredos e ao perigo da guerra, agora podia florescer, livre das sombras e das mentiras. Naquele abraço apertado, sob o céu que começava a clarear, Darcy e Eulália confirmaram seu amor, prometendo um futuro de esperança e paz na estância dos Pinheiros. Os anos passaram como as águas do arroio, levando consigo as mágoas da guerra e as sombras do passado. A estância dos Pinheiros, que antes respirava lendas e segredos, agora pulsava com a vida de um novo tempo. A paz de Poncho Verde, selada em 1845, trouxe o alívio para as terras gaúchas, e com ela uma nova aurora para o casarão que fora palco de tantos tormentos. Eulália, agora senhora Fagundes, a prenda da estância, caminhava pelos mesmos corredores que um dia a viram como a criada silenciosa e cheia de medos. Mas o medo havia se desfeito como neblina ao sol. Sua identidade, revelada em meio ao caos, havia trazido não a vergonha, mas a liberdade. Ela era a irmã de Helena, a continuação de um legado de amor, e era, acima de tudo, a esposa de Darcy. Darcy, o estancieiro que uma vez a olhara com desconfiança e fúria, agora a fitava com um amor que aquecia sua alma. A culpa que o prendia à memória de Helena se transformara em gratidão por ter encontrado em Eulália não apenas uma nova paixão, mas a própria essência do que ele havia perdido e reencontrado. Seus olhares, antes carregados de tensão, agora se cruzavam em cumplicidade. Um entendimento profundo que não precisava de palavras. As mãos, que um dia se tocaram por acidente e acenderam um arrepio, agora se uniam com a certeza de um amor maduro e forte.
Os corredores do casarão, que Eulália percorrera com passos apressados e furtivos, agora ecoavam com um barulho muito diferente. Eram os risos e os passos miúdos de seus filhos, que corriam livres, suas vozes alegres enchendo cada canto da casa. Darcy e Eulália haviam construído uma família, um lar repleto de vida e esperança. Vê-los crescer, tão cheios de alegria, era para Eulália a maior prova de que o destino, por mais cruel que parecesse, havia sido generoso. Ela se lembrava das noites sem sono, do pavor de ser descoberta, da chantagem do coronel Bastos, que agora era apenas uma lembrança distante e amarga. A guerra dos farrapos, que quase a separou de seu amor, havia sido também o fogo que purificou a verdade, trazendo-a à luz. O diário de Helena, guardado com carinho, era a prova silenciosa de que não havia mentira, apenas um segredo que precisava ser revelado para que a vida pudesse seguir seu curso. Numa tarde ensolarada, enquanto os filhos brincavam no pátio e Darcy supervisionava a lida dos peões, Eulália sentou-se na varanda, o vento suave balançando seus cabelos. Ela sentia o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros, a vida que renascia a cada dia na estância. Seu coração estava leve, livre do fardo que carregara por tantos anos. Ela refletia sobre a jornada, sobre a identidade que lhe foi negada e depois reencontrada, sobre o destino que a colocou no caminho de Darcy, em meio ao caos da guerra, e sobre o amor que, por mais improvável que parecesse, floresceu das cinzas, mais forte e verdadeiro do que qualquer lenda. A estância dos Pinheiros, com seus campos vastos e seu casarão cheio de história, era mais do que uma propriedade. Era o testemunho de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre trazia a luz. Era o refúgio onde o amor de uma prenda e de um estancieiro havia encontrado seu porto, construindo um futuro de esperança e felicidade naquelas terras gaúchas, um legado de paixão que o tempo jamais apagaria. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.